Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. O vídeo que ele se referiu, a história da Circe, vale a pena ser visto. Eu vi agora antes de vir para cá e é um ensinamento. E até calha com o assunto que vai ser abordado hoje, porque mostra a história de pessoas que já erraram e retornam à vida terrena para fazer seus acertos. Então, quando a gente acha que está muito difícil, que está difícil renunciar, que está difícil viver, sempre vale a pena amar e cuidar do próximo. Mas não vou dar muito spoiler, que é para vocês verem, né, depois. É muito bonito. Então, vamos falar do despertar do espírito. Esse tema, a gente se inspirou, digamos assim, em algumas vertentes, lendo o livro da Joana de Ângeles, que tem esse título, Despertar do Espírito, é o livro 10º da série psicológica. Obviamente, eu não tenho capacidade de falar muito de Joana, porque Joana é muito complicado, né? A gente tem que se aprofundar bastante, mas o nosso caminhar é assim. A gente, a princípio, aprende superficialmente, e o superficial já nos dá uma diretriz. E à medida que vamos vivenciando, vamos compreendendo melhor essas lições que são tão difíceis, que são tão complexas, porque o ser humano é um ser complexo. Nós não nos conhecemos. E é isso que Joana de Ângeles traz nos seus assuntos, para que a gente possa se conhecer melhor, entender melhor, vivenciarmos de uma maneira mais responsável. E no início do livro ela dá uma referência que é muito atual. E eu vou ler para vocês como que ela nos descreve nos dias de hoje. Vivemos num torvelinho social, excesso de estímulos, correria constante, mas ao mesmo tempo profundamente sós, cansados, desanimados, sem sentido. Não é falta de coisas, é falta de significado. E então começamos a buscar mais trabalho, mais distração, mais reconhecimento, mas nada disso nos preenche. Porque estamos procurando fora o que só pode ser encontrado dentro. A gente vive nessa busca, esse aparelhinho aqui, o celular, a gente está lá viciadinho em fazer assim com o dedo, né? Eu acho que as crianças já estão nascendo assim, né? Eu vi um bebê, uma revista, ele tentando mudar a imagem, né? E eu, às vezes, como eu tenho falta de visão, né? Eu pego um papel e às vezes eu quero ampliar ele com os dedos. Então a gente fica envolvido com essas coisas que são externas. E essas coisas externas nos distraem nosso olhar. A gente acaba não percebendo o que está acontecendo em volta. A gente se distrai no nosso ambiente da casa, a gente se distrai em deixar de olhar para o nosso próximo. E quem sofre normalmente são os próximos mais próximos. A nossa ausência. E ausente da vida, nos tornamos ausentes de nós mesmos. Aí vem esse vazio, essa sensação de que nada sacia. É como se a gente bebesse uma água que não mata a sede. E a gente vive nessa sede incessante. E qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é a gente descobrir quem a gente é, do que nós somos capazes. Porque às vezes os problemas nos despertam de uma tal forma que a gente depois diz assim, ó, nossa, eu fiz tanta coisa, eu não sabia que eu era tão capaz. Porque quando a gente fala de reconhecer o nosso íntimo, às vezes a gente pode pensar em reconhecer aquilo que não é legal, que é importante, mas principalmente reconhecermos em nós aquilo de que somos capazes, aquilo que vai nos dar mais sentido à nossa vida. Porque os erros são assim como o Nelito, que viveu as histórias dele, errou,
depois a vida dá um jeito de trazer a gente de volta, de refazer o caminho, e tudo vai ficando para trás, porque talvez se a gente olhasse esse Nelito lá de trás, a gente olhasse apontando o dedo, dizendo assim, nossa, teve capacidade de fazer isso? E aí Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos e de estarmos aqui novamente, e aí agora a gente olha com o quê? Com orgulho. Nossa, que capacidade essa pessoa teve de lutar tanto aqui enquanto na Terra. Então todo o nosso passado vai ficando achatado em cima das nossas boas ações. E um dia elas vão ser só recordações de um tempo em que nós ainda não entendíamos, que não compreendíamos as coisas. E nesse tempo, a gente vai poder dizer assim, nossa, eu sou capaz, hoje eu me entendo, hoje eu me compreendo, hoje eu sei o que eu posso. Quem já sentiu isso? Na correria do dia a dia, muitos perdem-se em atividades, mesmo fazendo tudo certo, um sentimento de vazio persistente. Este é um chamado para refletirmos sobre as escolhas e a necessidade de um despertar interior, onde a verdadeira essência do ser revelada e acolhida. Onde a verdadeira essência pode ser revelada e acolhida. É isso que a gente tem que fazer. Nós, de repente, a gente faz as coisas, mas sente que falta algo. E aí, quando a gente descobre dentro da gente onde é que está esse problema, é que começam as soluções. Então, é necessário que eu pare e olhe para dentro de mim mesmo. Não, a gente não recebe, né, sempre aquele aviso, olha para dentro de si, se recolhe, vai lá no teu íntimo, saber o que está acontecendo. São esses movimentos que fazem com que a gente vá se reconhecendo diante da vida. E então começa um conflito interno normalmente. Quando a gente se identifica, a gente começa a se questionar, que é natural. E aí a gente descobre uma coisa, que nós não somos um só, somos muitos dentro de nós. O eu que quer evoluir, o eu que sabota, o eu que tem medo, e vivemos em constante conflito. A Joana de Ângeles vai falar nessa parte do capítulo, é uma parte bem complexa. Eu aqui acabei destrinchando dessa forma para a gente entender pelo menos para mim ficou mais fácil de entender, né? Mas assim, ela diz assim que o eu, existe o eu individual e o eu superior. O individual é o resultado das aquisições e das experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações. Tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, nas nossas existências, aquilo vai se acumulando, digamos assim, que nós somos tipo um computador, a gente tem aquele HD que vamos botando informação ali para dentro, né? E aí a gente precisa entender aquilo que a gente está fomentando nessa máquina, né? Com seus conflitos, as aspirações, uma luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificada a sua expressão imortal da existência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Esse eu superior é o nosso espírito, que também tem as suas informações e que, quando a gente está aqui encarnado, a gente meio que se confunde uma coisa com a outra. Enfim, a gente tem que ler o livro lá bem devagarzinho, de preferência que a gente venha estudar na casa espírita para a gente compreender melhor. Mas quando a gente pensa nesses vários Deus, a gente percebe que em cada local, em cada lugar que a gente vai, a gente, de uma certa forma, a gente apresenta um eu nosso de acordo com aquilo que a gente quer receber do outro lado, né? É muito difícil a pessoa que não, vamos dizer assim, como se nós usássemos máscaras, porque nenhum de nós é exatamente aquilo que a gente está vendo aqui agora. A gente, quando está no nosso ambiente do lar, esses são os que reconhecem de maneira mais clara
a nossa personalidade, porque ali às vezes a gente se perde, e às vezes a gente se passa. E às vezes no ambiente público, com pessoas, a gente se mostre de uma outra forma. Às vezes a gente se mostra de uma certa forma, por exemplo, para o marido, para a esposa, porque às vezes a gente é tolhido, a gente é cobrado. Os filhos, às vezes, em relação aos pais, se mostram para serem reconhecidos, para serem amados. Mas as coisas não funcionam dessa forma, porque à medida que vamos nos escondendo atrás dessas facetas, nós vamos encolhendo o nosso íntimo e vamos sofrendo com isso, porque muitas vezes uma pessoa pode ter uma personalidade alegre, extrovertida e ser podada. E aquilo vai ficando dentro da gente e vai nos adoecendo. Então é muito importante que a gente saiba quem a gente é. Nós não estamos falando aqui desse cuidado que nós temos que ter em relação aos nossos defeitos, porque o próprio Livro dos Espíritos nos orienta, né, que o verdadeiro espírito é aquele que, lá no Evangelho diz, que é aquele que luta contra as suas más tendências. Se eu estou passando uma imagem, lutando contra essa minha má tendência, é um movimento bom. Agora, se eu estou me escondendo porque o outro não me aceita do jeito que eu sou, aí começa a gerar uma problemática. A gente tem que aprender a botar o pé no chão, a ser amável, mas não nos escondermos de um todo, porque o tempo vai moldando. Às vezes é necessário que se façamos silêncio diante de discussões, diante de contendas. Mas a gente ter certeza do que a gente é a parte mais importante. O outro ainda não me reconhece, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que existe alegria dentro de mim. O outro é triste, é depressivo, mas eu não sou. Então eu não preciso fazer uma simbiose com o outro só para estar presente. Não, eu vou usar aquilo que eu tenho de melhor, da forma mais adequada. É muito complexo. A gente poderia falar sobre isso assim muito tempo. Somos muitos num conflito interno em nossas diferentes identidades e emoções. Quais os nossos maiores problemas contemporâneos? São os vícios, os excessos, as compulsões, tudo numa tentativa de fugir da dor. Eu vou no shopping fazer uma compra porque eu estou triste. Eu vou comer um hambúrguer hoje porque eu passei um dia muito ruim. A gente está sempre se compensando por alguma coisa externa, com alguma coisa externa, para que aquela angústia daquilo que não deu certo, a gente possa sentir um pouco de felicidade. Aquilo pode até distrair a nossa mente momentaneamente, mas não é o caminho. Então, a Joana de Ângeles, ela nos indica que devemos trabalhar com muita perseverança o nosso autoconhecimento, termos disciplina. Isso, essa parte é do Emmanuel, né, que nos pede disciplina, disciplina, disciplina. Transformação, e aí começa essa virada. Porque aí a gente começa a aprender a lidar com o outro, quando nós nos entendemos melhor. Porque aí eu sei quem eu sou, se o outro diz para mim assim, tu és preguiçosa. Ao invés de eu ficar chorando e dizendo, ele me chamou de preguiçosa, meu Deus, será que eu sou preguiçosa mesmo? Aí a gente para observar e diz assim, eu não sou preguiçosa, eu trabalho. Das vezes que eu me sento é porque eu preciso descansar, mas não sou preguiçosa. Por que vou me ofender com aquilo que não faz parte da minha personalidade? Mas nós, na nossa infantilidade, a gente vai sofrendo com essas coisas, né? Então, é interessante que a gente saiba quem a gente é, para que aquilo que o outro diz não nos afete. Jesus era assim. Ele não se ofendeu com ninguém aqui. Ninguém. Ele tinha a certeza de quem ele era, do poder que ele tinha, que ele tem, das coisas que ele é capaz de fazer. E olhava para cada um de nós como seres que ainda erram, que ainda estão caminhando para uma evolução moral
espiritual, em todos os aspectos. Aí ele olha e diz assim, não, daqui a 2000 anos eles vão estar melhores, daqui a 2000 anos eles vão estar no centro espírita, estudando, tentando se conhecer, e assim vai o nosso caminhar. E daqui a 2000 anos estaremos muito melhores do que hoje, porque a cada dia há um crescimento, a cada sofrimento há uma lição, há uma mudança de atitude. A gente vai trabalhando tudo que acontece ao nosso favor, à medida que vamos compreendendo melhor a vida. Aí um equilíbrio começa. Esse caos interno, ele começa a se organizar no nosso íntimo. A gente conhece pessoas que têm essa maturidade. A gente pode alcançar. O equilíbrio começa, o caos interno começa a se organizar, os relacionamentos nossos vão nos revelando um pouco do que a gente é. Porque aquilo que às vezes a gente se irrita é aquilo que está precisando ser mudado. Ou às vezes alguém está no nosso convívio e tem a coragem de olhar e dizer assim, olha, tu és assim, tu faz assado, tu faz isso, tu faz aquilo, e eu não gosto. E aí a gente se ofende. Ou então a gente se sobrepõe, né? Para poder ter a última palavra. E aí, no fundo, a gente deveria parar, pensar, pô, eu faço isso, esse meu movimento ocasiona um sentimento desse no outro? Aí a gente começa a se olhar no espelho. Então, a gente vai se reorganizando, vai entendendo o que vai dentro da gente. E aí, depois da gente se conhecer melhor, a gente vai percebendo com mais clareza que todos os problemas que nos cercam, sabendo identificar e sabendo resolver. Quais são as nossas dores mais profundas? A culpa, a vergonha, o medo e a falta de amor. A culpa é um sentimento que a gente deve trabalhar de uma maneira rápida. Tenho culpa? Tenho. Me arrependo? Vou fazer alguma coisa boa para me redimir disso aqui. E não ficar remoendo. Remoer. Moer novamente. Né? Remorso. Eu digo que essa palavra é terrível, né? Ela já tritura a gente com a palavra. Remorso. É aquela coisa do autoflagelo. Eu disse aquilo para o fulano, então eu preciso sofrer agora. Não, a gente não precisa sofrer, a gente precisa fazer diferente. O caminhar vai mais rápido quando a gente se dá conta dessas coisas. São técnicas que a gente precisa aprender a lidar e precisa aplicar. As nossas grandes provas, o desespero, o medo da velhice. Porque enquanto a gente é jovem, a gente não pensa que vai ficar velhinho. Mas à medida que o tempo passa, o espelho vai mostrando, né? Os cabelinhos vão ficando brancos. A cada dia a gente olha e enxerga uma ruguinha diferente. As mulheres hoje dizem assim, estou derretendo. Né? E faz parte. Tudo isso faz parte para que a gente se desligue dessa vida aqui na Terra. Como é que eu vou me desligar dessa vida aqui na Terra? Sei que a minha vida é no plano espiritual, eu preciso me desligar daqui. Se fosse um movimento contrário, se eu fosse cada dia ficando mais jovem, meu Deus, a gente não ia querer mais ir embora. Porque a gente se apega àquilo que a gente tem na mão. Não às possibilidades. A gente tem um esquecimento desse plano tão maravilhoso justamente para que a gente consiga ficar aqui o tempo que precisa. Então é necessário que a gente lute pela vida, né? Então, depois de tudo isso, vem uma pergunta. E agora? O que a gente faz? E agora? Nos conhecendo melhor, tudo isso passa a ser encarado de frente de um jeito que é uma palavra muito importante, com responsabilidade e com consciência. Às vezes é muito fácil a gente querer fugir de um problema, ao invés de encarar ele de frente, olhar, entender, criar estratégias, pedir ajuda, socorro, né? Por que não pedir socorro?
Ah, porque o meu problema é tão bobo, e aí o outro vai ficar achando que eu sou boba e eu vou pedir socorro para isso aqui, mas eu não sei resolver. Nós temos na plateia uma pessoa aqui que é atleta. Um amigo meu aqui, que está aqui hoje, ele é atleta, ele corre. Eu não consigo correr como ele corre. Mas se eu quiser, eu posso pedir para ele, me ajuda? Como que eu faço? Como é que a gente começa esse negócio? Vamos aprender? E aí ele vai me dizer, começa pelo primeiro passo, provavelmente, né? A primeira, no começo vai ser cansativo, a gente não vai entender muito bem, o corpo vai reclamar e vai querer fazer de outro jeito, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, tudo isso é experiência de vida. A gente precisa se autorrealizar. Isso, de se fazer algo assim, quantas pessoas chegam numa determinada, aproveitando o exemplo da corrida, né? Quantas pessoas chegam numa certa idade, às vezes com 50, 60, 70 anos, e começam a correr? É a busca da autorrealização, porque a gente está aqui para a gente ser feliz. Então, diante de tantos problemas, é necessário que a gente encontre algo que a gente possa fazer, que a gente possa se autorrealizar, para que a gente possa ser feliz. Ah, minha felicidade é cuidar dos meus netos. Aí, encontrou a autorrealização. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa. A gente tem que ir atrás desses movimentos. Porque daí a gente passa a fazer essas escolhas não como teoria, mas porque a gente escolhe aquilo com responsabilidade. Então ninguém vai chegar e vai dizer assim, ó, isso aí não é bom para ti e a gente vai acreditar. Não, porque eu já sei que é bom. Eu já sei que é uma coisa boa. Obviamente a gente tem que escolher uma coisa boa, né? Não vamos querer se autorrealizar com uma coisa banal, algo que nos faça crescer. Então, nesse caminhar, a gente vai aprendendo a cada dia. E a idade vai avançando, né? E a gente vai entrando em outra etapa. E aí a gente precisa vencer o desafio sobre a morte. Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele o tempo inteiro ele dizia assim, meu reino não é desse mundo. Por que ele dizia isso? Para que nós tivéssemos a certeza de que a nossa morada verdadeira não é aqui, é na espiritualidade. Cada um de acordo com as suas conquistas, mas é na espiritualidade. Então, se a gente não parar para estudar sobre isso, sobre esse processo do envelhecer, de que vamos partir, ou até os que partem mais cedo, a gente precisa entender esse movimento de idas e vindas, para que a gente não sofra. E aí, quando a gente percebe que é um movimento natural, porque a gente fica lutando contra, e certo, mas depois que passa a tempestade, aquele momento em que a gente se desliga daquele ente querido, é necessário que a gente tenha consciência de que era o momento, de que a gente precisa superar esse distanciamento momentâneo. Tudo isso vai nos amadurecendo. E aí, a gente percebe que a gente nunca teve ameaçado, porque às vezes a gente se sente ameaçado. Nossa, a vida está me trazendo uma doença, a vida está me trazendo dificuldade, meu joelho já não funciona mais direito. E a gente começa a reclamar e viver só aqui. Aí eu começo a compreender que a vida vai fazendo isso mesmo com a gente vai envelhecendo, né? O motorzinho já começa a não funcionar tão bem, mas faz parte. E aí a gente se dá conta de que a gente nunca esteve ameaçado quando a gente tem essa consciência. Que a vida continua e que esse medo acaba. Você começa finalmente a viver. Não são todos que chegam numa idade e aprendem isso, mas esse é o processo. A gente precisa aprender a viver. Ser feliz com o que a gente tem. Olhar para o espelho e não ficar naquela agonia de que a gente queria ter a mesma carinha de quando tinha 15 anos, quando o rosto estava cheio de colágeno. Faz parte a gente envelhecer. Se aceitar. Se amar do jeito que a gente é.
E aí a gente precisa encontrar essa questão da saúde. Para isso, a gente precisa entender o que é a saúde. Porque a gente pensa que saúde é não ter doença. E a saúde não é bem isso. É muito bom quando a gente não tem nada. Maravilhoso. Mas se nada nos incomoda por muito tempo, a gente entra num estado de inércia e a gente não se movimenta. Saúde não é só do corpo funcionando, é quando sua mente silencia. Quem consegue silenciar a mente aqui? Quando seu coração se acalma, isso é saúde. Quando a sua alma encontra espaço, é paz, é a paz interna. Coisa que a gente hoje em dia tem tanta dificuldade de encontrar. Porque a paz, ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque a gente às vezes dá desculpa, né? Nossa, mas o meu marido me incomoda, meu filho, meu Deus, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo está conspirando contra. Como que eu vou ter paz? Se conhecendo melhor, sabendo que todas essas dificuldades vão passar. Encontrando na prece, na oração, um caminho para que a gente encontre aquele alívio interno que a gente tanto necessita. O espírito é arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. Refletem-se em cada existência as aquisições saudáveis ou mórbidas, que dão curso ao equilíbrio ou à insanidade. Tudo vem de acordo com a nossa escolha. E diante disso tudo, a Joana, muitas vezes no livro, ela vai dizer que é necessário que a gente procure ajuda de um profissional, fazer a terapia, para que a gente possa juntar esses dois eus que ela fala, a gente poder entender melhor como que isso funciona. E é tão complexo que é necessário um profissional que nos oriente. Ou que a gente venha, não posso, mas vem para a Casa Espírita estudar. À medida que a gente vai estudando esses temas, esses assuntos, os assuntos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, isso vai abrindo na nossa mente. Porque nós temos lá dentro arquivos que hoje estão escondidos para que a gente possa viver aqui da maneira que a gente precisa agora. E esses arquivos a gente vai, às vezes, tendo acesso. Coisas que a gente já aprendeu. Aí elas se concretizam dentro da gente e passam a ser uma atitude, algo interno que começa a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas, porque aí é que a gente chega no ápice. Porque uma coisa é a gente saber falar. Saber falar, a gente vem aqui e fala de um monte de coisa. Agora, saber fazer, aí é que mora o perigo. Nem tudo que se fala aqui na frente se sabe fazer. É uma luta constante diária para todos nós. Somos todos muito semelhantes nas nossas lutas. Talvez um saiba fazer um pouquinho melhor uma coisa, o outro a outra, mas é isso que faz nos provoca o convívio, porque há uma troca de experiências. O que o outro sabe um pouco melhor passa para o outro que sabe menos um pouquinho, e assim a gente vai fazendo essa troca. A gente busca essa paz. A paz nos traz saúde, mas não é a paz ideal. A ideal a gente vai alcançar ainda, mas é a paz possível, aquela que existe mesmo quando há problemas, há desafios, há dor, porque agora existe compreensão. Então, toda vez que tiver uma balbúrdia muito grande em torno da gente, é necessário que a gente se recolha, que a gente utilize a ferramenta da prece, para que o nosso guia protetor, que está à nossa disposição, ele esteja conosco, para que ele venha no nosso auxílio. O nosso guia protetor é um espírito bem mais evoluído do que nós. Já pensou se fosse parecido com a gente? Quanto peteleco a gente ia ganhar na orelha? E eles pacientemente esperam esse nosso clarear da mente. Então, nos utilizemos dessas ferramentas que Deus nos coloca à disposição.
Quando a gente está doente, a gente não ora por Bezerra de Menezes, por esses espíritos que nos auxiliam? Eles vêm ao nosso encontro quando a nossa prece é verdadeira. Quando aquilo que eu peço realmente é aquilo que eu preciso e que eu me entrego. Porque tem que ter uma sintonia. Às vezes eu posso estar doente, pedir, e lá dentro, no meu íntimo, eu dizer assim, eu não sou merecedora. Todo mundo reza por Bezerra de Menezes, mas eu não sou merecedora. Imagina um espírito tão evoluído vai vir aqui me auxiliar. Vocês acham que eles vêm por quem? Jesus nos disse, eu vim pelos doentes, eu não vim pelos sãos. Se o próprio Jesus disse que faz esse movimento, todos aqueles que trabalham com ele fazem o mesmo. Quem sabe a gente possa dizer assim com toda a nossa verdade, Jesus me abraça nesse momento. Com certeza a gente vai ser envolvido em vibrações que vão nos fortalecer. Então é uma luta diária em que a gente não pode esmorecer. Nada disso funciona se ficar na teoria. Tudo isso que a gente está falando, se ficar na teoria, nós vamos embora daqui como a gente chegou. Igualzinho. Agora, a partir do momento que eu tenho um pequeno movimento a favor de uma mudança, aí a gente já sai diferente. Se amanhã eu lembrar de algo que foi dito hoje e eu fizer um movimento diferente, estou começando a modificar, porque a mudança é lenta. De Jesus para cá, 2026 anos. E a gente ainda está aqui, penando, né? Então, o movimento é lento, mas é sempre para frente, sempre para frente. Então, nada disso funciona se ficar na teoria. O despertar acontece em pequenas escolhas. Quando você se observa, quando você não reage automaticamente, sabe aquela coisa do bateu, levou? Se a gente para pensar, a gente já está fazendo diferente. A gente tem que dar uns minutinhos para a nossa mente lembrar que a gente está em evolução, que a gente precisa se melhorar e que a gente não pode ficar respondendo a qualquer coisa. Quando você perdoa, que é importantíssimo. Perdoar é um movimento que parte de cada um. O outro pode não te perdoar, mas tem que haver esse movimento da minha parte. E a que me compete é a minha. A do outro é a do outro. Quando você respira antes de responder, não é sobre perfeição, é sobre consciência. Tudo isso que a gente falou hoje é termos a consciência do que acontece com cada um de nós. O que eu sinto, o que eu estou fazendo, conversar mais, se expor mais, lutar por aquilo que a gente acredita, sem ultrapassar o limite do outro, porque a gente não pode impor ao outro que o outro aceite aquilo que a gente está achando que é certo. E muitas vezes isso não vai acontecer, não aconteceu com Jesus. Não queiramos nós sermos diferentes, né? Muito mais vai acontecer com nós mesmos, porque muitas das nossas atitudes realmente não são corretas. Então, talvez você não mude sua vida inteira hoje, que é o mais provável. Tomara que alguém aqui consiga sair daqui e dizer assim, vou mudar minha vida inteira. Mas talvez você pare de fugir de si mesmo e isso já muda tudo. Porque o verdadeiro problema nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi o desencontro que acontece aqui dentro. E o despertar do espírito não acontece quando tudo melhora. Isso nos coloca num estado de comodidade. Acontece quando você decide olhar para dentro e finalmente se encontrar. É aí que muda. Se não, pense em alguém tentar modificar
as escolhas do Divaldo. Esse Divaldo, tu estás trabalhando muito lá no Senado, né? Na mansão. Vai agora cuidar um pouco de ti, tu precisa cuidar de ti. Aí ele ia rir e dizer assim, meu Deus, mas meu propósito é esse, minha vida é isso, e a minha felicidade está em trabalhar com o próximo. E isso é se reconhecer, saber do que a pessoa quer e daquilo que ela vai fazer. Por mais que acontecesse muitas coisas externas, ele nunca se modificou. E isso vai acontecer com cada um de nós. E para a gente finalizar, eu peguei um texto da Joana, do filme. É uma fala do filme dela pro Divaldo. Para que a gente leve essa fala para a nossa semana, que fique no nosso pensamento, a gente depois pode buscar na internet para ler novamente. E ela diz assim, não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade, na sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, que a gente possa levar essa frase final aqui, esse textinho final, a fala da Joana, meio que resume. Porque muitas das coisas que a gente olha em torno da gente não são do jeito que a gente está vendo. Porque se eu trago coisas a perdoar com o outro que convive comigo, eu não consigo enxergá-lo dessa forma que ele está hoje. Eu ainda tenho o sentimento e as sensações daquilo que eu carrego lá atrás que me machucou. Então, tudo na vida da gente tem uma coloração e uma nuance diferente de um para o outro. Às vezes, quando alguém chega e fala assim, nossa, isso aqui tá horrível. Aí a gente pensa assim, como que a pessoa tá vendo isso? Tanta coisa linda em volta. Então, às vezes, a gente está equivocado. Que a gente possa ver dessa forma. Porque aí a vida da gente fica mais leve, fica mais alegre. E precisamos ser alegres. Ó, utilizem esses 2 cantinhos aqui da boca. Sorrindo. O sorriso cura. Atrás do sorriso, a gente alimenta o amor, que é o sentimento maior que a gente deve levar para a vida da gente. Que Deus nos abençoe e que a gente possa sair daqui seguidores do Cristo e caminhando cada vez mais em rumo à nossa melhora física, porque o espírito reflete no físico e espiritual. Obrigada pela atenção de todos.